Antes da pandemia, ou seja, há uns 5 anos atrás, olha só como já passou rápido, né? Há uns 5 anos atrás, já aconteceu algumas vezes do ancião que vem pregar aqui na igreja ter duas pessoas, né, para ouvir a mensagem, né? Já aconteceu também, muitas vezes, do ancião vir aqui pregar e ele ter que abrir a igreja, ficar no som, cantar e pregar, né? Já aconteceu, né? E já faz muito tempo que isso não acontece, né? Estava percebendo isso, né? Hoje, quando a gente vem na igreja, a gente já fica tranquilo, que a gente sabe que está tudo funcionando, né? O som está funcionando, a igreja já está aberta, o louvor está garantido, né? Está tudo direitinho, a igreja está limpinha. Então é tudo para a honra e glória de Deus mesmo, né? A nossa igreja está cada vez mais envolvida, mais engajada mesmo na obra de Deus. Muito bem, irmãos, muito bem. Hoje, a nossa mensagem ela vai falar de um tema muito especial, principalmente para os jovens aqui, Vitória, Jonas, Letícia, o Caio, né, que estuda a lição de jovens. Não estou falando jovem de idade, mas que estuda a lição de jovens. Que nessa última semana, falou desse assunto que nós vamos falar hoje, tá bom? Então eu pensei em vocês. Eu estava lá na outra igreja, na igreja do Esplanada, passando a lição para os jovens, e eu fiquei pensando, nossa, seria tão legal se a gente estivesse junto aqui. Faz tempo que eu não fico na classe dos jovens aqui, né? Estou lá com as crianças. E eu trouxe pensando em vocês também. Então a mensagem de hoje ela vai se basear em principalmente dois capítulos, um capítulo da Bíblia, que é o livro de João, Evangelho de João, capítulo 2. Tá bom? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Tá bom? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. E vai se basear também no capítulo 16 do livro O Desejado de Todas as Nações, tá bom? Então, se você não encontrar algumas das coisas que eu vou dizer aqui no Evangelho de João, capítulo 2, eu convido a você a ler depois na sua casa, a procurar no capítulo 16 do livro O Desejado de Todas as Nações, tá bom? Que algumas das... Opa, vou trocar aqui de microfone. Som. Que algumas das coisas que nós vamos falar aqui também foram extraídas desse capítulo. Tá ok? Mas antes, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês, pedindo a bênção de Deus pela palavra. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos recebido, Senhor, notícias de desastres que estão acontecendo no mundo, furacões, tempestades, problemas, mas o Senhor tem nos mantido aqui, Senhor, tem nos protegido, tem nos guardado. Temos também as nossas dificuldades, mas sabemos que o Senhor está conosco. Muito obrigado por isso, Senhor. Agora, nós te pedimos, mais uma vez, a bênção do Teu Espírito Santo para a leitura da Tua palavra. Que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escrever possa nos iluminar agora para entender aquilo que está aqui, Senhor. Esteja conosco nestes momentos que se seguem. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, certa vez, o povo de Deus estava no Egito. Todo mundo conhece a história? O povo de Deus estava no Egito. E lá no Egito eles viram muitas coisas estranhas, muitas misturas de religião, muitos deuses falsos, muitas estátuas que as pessoas adoravam. E assim que o povo de Deus saiu do Egito, Deus passou algumas leis para eles. Algumas leis. Deus passou para eles leis de saúde. Já viram na Bíblia leis de saúde? Deus passou para eles leis de saúde, para que eles não fizessem do mesmo jeito que os egípcios faziam. Deus passou para eles também uma lei moral, que nós guardamos até hoje, os 10 mandamentos, que são leis de comportamento. Comportamento que Deus espera que nós tenhamos diante dele e diante das outras pessoas. Deus também passou ali para eles leis cerimoniais, que são as leis que eles deveriam fazer algumas cerimônias para eles se lembrarem de quando o Messias viria. E também Deus passou para eles algumas leis do governo deles ali. Era Deus que governava aquele povo. Então Deus passou algumas leis ali, ó. Por exemplo, se o boi for conhecido como um boi que é bravo, e você deixar ele solto, se ele chifrar alguém, você vai ser apedrejado. Porque você já sabia que o boi era boi bravo. E se você deixou lá, você sabia que ele podia machucar alguém.
Então você vai sofrer as consequências por causa disso. Era um exemplo de uma das leis que tinham lá. E tinham várias e várias leis, né? E uma das leis que eles tinham também é que eles teriam que visitar o templo todos os anos, certo? E eu queria ler com vocês agora o livro de Deuteronômio, no capítulo 16 e no verso também 16. Só para a gente ver onde que está escrita essa lei aqui, que já está aqui na nossa tela também para vocês acompanharem. Deuteronômio 16, 16. Diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então, 3 vezes por ano, eles teriam que ir até o templo, certo? Quando fala aqui festa dos pães asmos, quer dizer a festa da Páscoa. É a mesma coisa. Lembre-se, quando eles saíram do Egito, eles pegaram aquele pão sem fermento e comemoraram aquela festa lá. Quando fala festa dos pães asmos, também fala da festa da Páscoa. É a mesma festa. Então, em todas as Páscoas, eles teriam que ir até o templo. E Deus falou aqui que eles não deveriam aparecer de mãos vazias. Eles teriam que trazer algumas coisas. Sabe o que eles precisavam trazer? Eles precisavam trazer meio ciclo em dinheiro, valor de dinheiro, que era o que eles davam pela vida deles. Era uma oferta de gratidão pela vida deles. E esse dinheiro era usado para manter o templo. Uma oferta semelhante que nós fazemos aqui. Uma oferta de ação de graças. Eles teriam que trazer também o cordeiro do sacrifício, os animais para o sacrifício. Então, uma vez por ano, na Páscoa, pelo menos, eles faziam isso. Se nas outras festas eles não conseguissem ir, pelo menos na Páscoa eles garantiam que eles iam, né? E eles faziam isso mesmo. E essa lei, quem deu foi Jesus. Todas as leis aqui do Antigo Testamento, quem deu também foi Jesus. Só lembrando para vocês, né? Jesus ele sempre existiu. Sempre existiu. Aqui no Novo Testamento fala para nós quando Jesus veio aqui para uma missão especial, que era morrer por nós. Morrer por mim e por vocês. Mas Jesus sempre existiu. E sempre que a Bíblia diz que Deus interagiu com o ser humano aqui, está falando de Jesus. Jesus é o meio pela qual nós falamos com Deus, né? Então Jesus deu essas leis aqui para o povo deles seguir. E Jesus, ele cumpria a lei. Ele mesmo, quando ele esteve aqui, ele cumpria a lei que ele tinha dado. Certo? Para dar o exemplo também. E mais do que dar o exemplo, quando Jesus cumpria a lei, ele estava fazendo a missão dele. Porque se Jesus não cumprisse a lei, ele teria pecado. Se ele tivesse pecado, ele não poderia morrer por nós. Certo? E aqui, agora, vamos ler aqui o livro de Lucas, no capítulo 2. Lucas 2, verso 41 e verso 42. Olha só que interessante. Então, no verso 41. Ora, anualmente iam seus pais, aqui os pais de Jesus, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Olha que interessante. Nós vimos que lá em Deuteronômio 16:16, Jesus deu a ordem que eles deveriam ir para Jerusalém, para o templo, na Páscoa. E agora nós vimos aqui que todos os anos, os pais de Jesus e Jesus, eles iam para o templo na Páscoa. Então Jesus ele estava cumprindo ali a lei que ele mesmo tinha dado há muitos anos atrás. É muito interessante. Nós vemos que Jesus mesmo seguia a lei que ele tinha dado. E na Páscoa, conforme eu falei para vocês, todo judeu tinha que ir para lá. E eles não moravam sempre pertinho ali. Não moravam. Eles moravam em toda a Palestina. Eles estavam todos espalhados lá por aquela região. E até fora dela. Jesus mesmo e os pais de Jesus chegaram a morar no Egito. Mas na Páscoa, eles tinham que ir para Jerusalém, lá no templo.
Então vinham judeus de todas as regiões. Vamos fazer uma comparação? Ontem foi dia 12, que é o dia que o Brasil também comemora, além do Dia das Crianças, o dia de Nossa Senhora Aparecida, para a Igreja Católica. Eu fui para Taubaté ontem e eu vi ainda algumas pessoas indo lá para Aparecida, fazendo a romaria. E muitas pessoas vêm de longe também para fazer isso. Era parecido com isso aqui, só que aqui eles vinham de longe mesmo. O judeu mesmo de verdade, até hoje, ele pode morar nos Estados Unidos, que na Páscoa ele vai para Jerusalém, para continuar ali os ritos, as cerimônias que eles acreditam estar em validade ainda. Então ali na Páscoa, em Jerusalém, tinham muitas pessoas de muitos lugares diferentes. Estava lotado, muita gente de muitos lugares. E o que acontece? Lembra aqui que eu falei para vocês que eles tinham que levar lá para o templo? Eles não poderiam aparecer de mãos vazias. Eles tinham que levar alguma coisa. O que eles tinham que levar? Dinheiro e o animal para fazer o sacrifício, certo? Só que viajando de muita distância, muito longe, não era fácil você viajar levando um cordeiro, certo? Então o que o pessoal lá, os líderes religiosos do templo fizeram? Olha, o pessoal vai vir de longe, então vamos falar para eles trazerem só dinheiro? E eles compram um cordeiro aqui e sacrificam. Fica muito mais fácil para eles. Vocês acham que é uma boa ideia ou não? É uma boa ideia, é uma ótima ideia. Não precisar levar um animal, né? O animal anda mais devagar, ele talvez, o cordeiro. Ia ser difícil a jornada. Então, eles podiam fazer isso. Eles podiam ir até lá. Quando chegavam em Jerusalém, eles iam lá e compravam um animal para levar em sacrifício. E o dinheiro, eles tinham que trocar o dinheiro deles. Por quê? Lá no templo, por uma questão de organização, eles não davam qualquer dinheiro. Eles pegavam o dinheiro dele e faziam o câmbio. Ou seja, eles faziam a troca do dinheiro deles pelo próprio dinheiro do templo. Então o templo tinha uma moeda própria, que era o ciclo do templo. Esse era o nome da moeda que eles tinham lá. Então era isso. Qual que foi o problema? Qual que foi o problema? Sabe onde que eles montaram esse esquema de fazer a troca do dinheiro? Dentro da igreja. Ali no pátio da igreja. Então ali no pátio da igreja tinha um monte de barraca, onde eles tinham aquele monte de dinheiro, eles faziam o câmbio de dinheiro dentro do pátio da igreja. E sabe onde que eles vendiam esses animais para eles oferecerem em sacrifício? No pátio da igreja. A ideia, vocês concordaram comigo que era muito boa, não era? Mas o jeito que eles fizeram não foi muito bom. Não foi muito bom. Vocês já viram aquela frase assim? Os fins justificam os meios? Já ouviram essa frase? E talvez até a gente já tenha falado isso alguma vez. Que a gente fez alguma coisa errada pensando em algo certo lá na frente. Mas, irmãos, quando se trata de Deus, principalmente, os fins não justificam os meios. Nós precisamos fazer do jeito certo. Nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização. O que eles faziam não tinha nada de errado, desde que tivesse sido do jeito certo, no local certo, com respeito. Mas eles fizeram do jeito certo. E sabe o que é o pior? Além deles fazerem isso dentro do templo, o que eles pensavam? Olha, as pessoas vão vir de longe, sem o cordeiro, eles não vão sair daqui sem sacrificar o cordeiro. Eles não vão voltar para casa sem sacrificar o cordeiro. Então, se um cordeiro custa R$500, eu vou vender por 2.000. Porque eu sei que eles vão ter que comprar o cordeiro aqui e vão ter que sacrificar. E eles faziam isso. Eles inflacionaram o preço ali do cordeiro, porque as pessoas não tinham opção. Provavelmente, irmãos, eles vendiam comida ali também, porque as pessoas chegavam com fome, vendiam, talvez, não tinha garrafa de água igual tem hoje, mas eles vendiam coisas ali também para ganhar dinheiro. Tudo em alto custo. Eles exageravam muito nos preços ali no templo. Olha que coisa feia. E sabe o que é o pior? Eles dividiam esse dinheiro. Então, assim, eles colocavam um preço lá em cima, os cambistas que estavam ali ficavam com parte do dinheiro,
E os sacerdotes e os líderes religiosos do templo ficavam com outra parte. E assim eles se enriqueciam. Olha só. Enriqueciam, extorquindo as pessoas. No livro Desejado de Todas as Nações, fala inclusive uma palavra muito pesada para isso. Lá diz que eles faziam um tráfico dentro do templo. Tráfico de animais. Era algo muito terrível que eles faziam. Era uma extorsão. Quando você não dá opção para a pessoa, é uma extorsão que você está fazendo. Então eles faziam ali uma extorsão dentro do templo, colocavam preços exorbitantes. Olha esse trecho aqui, ó. Eles ensinaram-se aos adoradores que se não oferecessem sacrifícios, as bênçãos de Deus não repousariam sobre seus filhos e sua terra. Vocês já viram alguma frase parecida com essa nos dias de hoje? Eu já ouvi muitas vezes em muitas igrejas. Em muitas igrejas. O que eles pregavam lá no templo, nos dias de Jesus, sabe o que era? A teologia da prosperidade. Que é uma grande mentira. É uma grande mentira. E eles ensinavam isso lá no templo. Olha, se você vir aqui, se você não quer pagar o preço do cordeiro, você não paga. Mas se você vai voltar para casa, nada do que você plantou vai dar certo. Você vai voltar para casa, pode ver que seu filho já vai estar doente lá. É isso que eles ensinavam. É a mesma coisa que muitas igrejas, muitas pessoas ensinam hoje. Eles, irmãos, fizeram uma grande Babilônia ali dentro do templo de Deus. Dentro do templo de Deus. O barulho dos animais e da movimentação das pessoas lá no pátio do templo era tão grande, mas tão grande, que atrapalhava o culto que estava tendo lá dentro da igreja. Pra vocês terem uma ideia. Aqui no Desejado de Todas as Nações diz isso. Que os pastores, os sacerdotes, eles nem conseguiam ensinar direito, porque tinha muito barulho lá fora. Eles estavam dando mais importância para as cerimônias ali, para o dinheiro, do que para o ensino, do que para as coisas espirituais, que são as mais importantes. As mais importantes. Irmãos, em todo local em que Deus se manifesta, esse local é santo, esse local é sagrado. Eu falei para vocês, que Deus deu algumas leis para o povo dele quando eles saíram do Egito. Quando Deus deu essas leis, quem sabe o nome do lugar onde Deus deu essas leis para eles? Era uma montanha, era um monte. Monte Sinai. Perfeito. Foi no Monte Sinai que Deus deu essas leis para eles. Mas o que acontece? Antes de Deus dar a lei para eles, Deus falou assim: olha, amanhã eu vou começar a dar as minhas leis. Eu quero que vocês tomem banho, vocês se purifiquem para receber as minhas leis. Além disso, Moisés, vai lá, coloca marcações em volta do monte, porque eu vou descer nesse monte. É um lugar santo. E quem subir aqui nesse monte, sem a minha autorização, vai perder a vida. Esse lugar é santo. Todo lugar que Deus toca é santo. E lá no templo também, a presença de Deus já tinha se manifestado muitas e muitas vezes. Um lugar santo. E olha o que eles fizeram com o lugar santo que já tinha recebido a presença de Deus. Agora eu fico imaginando. Aqui diz que a família de Jesus e Jesus, agora aqui na terra, ele ia lá todos os anos. Quando ele tinha 12 anos, nós vimos aqui, ele foi para lá também. Mas ele ia todos os anos. E todos os anos, mesmo criança, Jesus via isso. Via tudo isso que estava acontecendo no templo. Tudo isso. Mas aqui não diz muitos detalhes, mas com 12 anos ele ficava ensinando lá as pessoas no templo. Talvez ele não tenha falado daquilo por enquanto, mas ele estava ensinando diversas outras coisas, mesmo criança. Olha que incrível, que incrível. Mas agora Jesus já estava adulto, com seus 31 anos. E Jesus chegou no templo. Essa história está em João capítulo 2. Jesus chegou no templo e agora, mais uma vez, Jesus se deparou com toda aquela cena. Ele foi lá para adorar. Ele foi lá para a festa da Páscoa. E vocês sabem o que significa a festa da Páscoa? Passagem. Mas é a passagem do anjo que é lá. Bom, não vou entrar em detalhes da festa aqui do Egito,
Mas a festa da Páscoa lembra que quando o anjo da morte passou, o povo de Deus foi salvo pelo sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro representava quem? Jesus. Agora estava ali, Jesus, o alvo, o objetivo de toda aquela festa. Estava ali, na porta do templo, no dia da festa que representava a vinda dele. A festa que representava aqueles dias. E ele olha para o templo e vê toda aquela bagunça. Aquilo era tudo, menos uma Páscoa. Era uma grande bagunça, um grande desrespeito com Deus. E Jesus agora estava vendo toda aquela cena. Ele via barulho de animais, barulho de pessoas. Ele via os líderes religiosos pegando pessoas pelas roupas e jogando para fora do templo, porque eles não tinham dinheiro para comprar os animais. Ele via os aleijados, os cegos, sendo expulsos do templo, porque eles não tinham também recursos para oferecer aquilo que o templo pedia. E ele contemplava toda aquela cena. Eu fico imaginando também Jesus hoje, olhando para todas as igrejas, que deveriam ser as igrejas de Deus, e vendo tanta barbaridade. Não deve ser fácil para Deus ver tudo isso. E é por isso que Deus chamou isso de uma grande Babilônia, no livro do Apocalipse. É uma grande bagunça. Aquilo que deveria ser santo está passando muito longe disso, muito longe disso. Então Jesus, olhando tudo aquilo ali, agora ele já tinha iniciado o ministério dele. Jesus, ele tinha acabado de sair do primeiro milagre que ele fez, que foi a transformação da água em vinho. Já tinha começado agora oficialmente o ministério dele. Já tinha sido batizado, tudo certinho. Começou o ministério dele. E o que Jesus pensou? De hoje não passa. Eu já vim aqui muitas e muitas vezes, mas de hoje não passa. Não vai continuar assim. Então Jesus, olhando aquilo ali, ele entra agora no pátio do templo e ele começa a olhar para cada uma daquelas pessoas. Esse detalhe está no livro Desejado de Todas as Nações. Ele começa a olhar para as pessoas e o livro traz para nós que as pessoas sentiram um terror horrível quando viram Jesus. Porque elas sentiram o peso do pecado e o peso daquilo que elas estavam fazendo. Elas ficaram aterrorizadas, aterrorizadas. E o livro também traz para nós o detalhe de que o mesmo terror que eles ficaram ali foi o terror que o povo de Israel ficou quando o Monte Sinai pegou fogo ali na presença de Deus. Eles ficaram aterrorizados de medo de Jesus. E não era um medo de Jesus pegar o chicote e bater neles com o chicote. Eles ficaram com medo da condenação de Deus. Era como se eles estivessem no cenário do juízo final, onde Deus está ali julgando os pecados deles. E eles sabiam que eles estavam fazendo algo muito errado. E Jesus ali diante deles, com um chicote que ele tinha feito, de cordas, para mostrar ali toda a revolta que Jesus sentia por aquilo que estava acontecendo, começou a olhar para cada um. E depois que esse pavor, esse terror tomou conta deles, sabe o que as pessoas fizeram? Eles saíram correndo do templo. Correndo. E o livro nos diz que aquele chicote que Jesus fez, ele não usou aquele chicote. Ele apenas fez um chicote para mostrar a revolta dele. Mas quem olhava, as pessoas que olhavam, ficaram com tanto medo da presença de Deus, que aquele chicote parecia uma espada de fogo na mão de Jesus. E todo mundo, todos eles, aqueles cambistas, os vendedores de animais, os líderes religiosos, eles saíram correndo do templo. Saíram correndo. E o livro ainda nos diz que as pessoas que eles encontravam pelo caminho, que estavam indo para o templo, eles falavam, vai, vambora. Não vai para lá não. Não vai para lá não, porque Deus está lá. Olha só. As pessoas estavam com medo de ir para o templo de Deus, porque Deus estava lá. Olha só que interessante. Mas, enquanto eles fugiam, o terror foi passando aos poucos. Foi passando aos poucos. Eles continuaram fugindo,
Até que uma hora os líderes pensaram assim, opa, mas é a gente que manda lá naquele lugar. Não está certo a gente sair correndo. E aquele homem, até onde eu sei, ele é um carpinteiro. É um carpinteiro muito inteligente, porque com 12 anos ele já estava ensinando a gente aqui. Mas eu não posso deixar ele fazer isso com o nosso templo. Então aqueles homens, aqueles líderes religiosos, voltaram para o templo e questionaram a Jesus. Eles falaram assim para Jesus, com que autoridade que você faz isso? Eu fico imaginando, sabe? Esses dias, eu fui buscar uma tia da minha esposa na igreja, ela estava lá na igreja católica. Ela falou assim, ó, tá quase terminando a missa. Vocês podem me pegar aqui para a gente voltar para casa? Claro. Quando eu cheguei lá na igreja, uma igreja bonita, irmãos. Gigante uma igreja, eu acho que era uma paróquia. Muito grande. Com vários detalhes, vários desenhos bonitos. E quando eu cheguei, vocês acreditam que estava tocando música sertaneja na igreja? Estava tendo uma quermesse. Estava tendo uma quermesse. Eu nunca fui numa quermesse. É a primeira vez que eu cheguei tão perto de uma quermesse. E estava tocando uma música sertaneja. E as pessoas gritando, pulando lá dentro. Estavam vendendo coisas dentro da igreja. Vocês acreditam nisso? Estavam vendendo coisas lá dentro da igreja. De verdade, irmãos, eu fiquei muito triste quando eu vi aquilo. Eu nunca tinha visto. Talvez por inocência minha, com 32 anos, nunca ter visto como é que funciona. Mas quando eu vi aquilo lá, eu fiquei muito triste, fiquei revoltado mesmo de ver aquela cena. Tocando aquela música sertaneja, né? Me deu vontade de fazer a mesma coisa, né? Imagina só, se eu tivesse entrado na igreja, começasse a pegar as barraquinhas lá que estavam vendendo coisa e começasse a virar as barracas. Vocês acham que ninguém ia perguntar por que eu estava fazendo aquilo? Eu ia apanhar lá dentro, é o que ele falou. Eles iam me pegar, ia mandar os guardas, o padre talvez ia vir e dar uma, sei lá, jogar uma água benta na minha cara, alguma coisa, mas eles me expulsaram daquele lugar. Porque eu não tinha autoridade para fazer aquilo, eu não sou um líder católico. E nem um líder católico não faria aquilo com a própria igreja dele, né? E agora, imaginem vocês, um carpinteiro, que não era um líder espiritual, conhecido por isso, não era formado, nas escolas ali dos profetas, não era formado. Ele entra na igreja, vira lá aquelas barraquinhas cheias de dinheiro, o dinheiro rolava ali pelo mármore do pátio do templo. Então os líderes voltaram e falaram, vamos lá falar com ele, vamos expulsar ele de lá. Então eles perguntaram para Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Dá para a gente um sinal de que você tem autoridade para isso. Então Jesus falou para eles, eu vou dar um sinal para vocês. Destruam o templo e em 3 dias eu vou construir de novo. Ah, eles riram de Jesus. Falaram assim, como é que você vai fazer isso? Nós construímos o templo em mais de 40 anos. Demorou mais de 40 anos para fazer o templo. Você vai reconstruir em 3 dias? Jesus estava falando do templo? Não. Jesus estava falando dele mesmo. Que ele iria ser destruído por eles. Só que em 3 dias Jesus iria ressuscitar para mim e para a sua salvação. Irmãos, por que eu contei essa história para vocês? Primeiro porque eu acho muito interessante tudo o que aconteceu. O fato principalmente de Jesus fazer tudo isso. E vocês sabiam, antes de eu falar por que eu contei essa história para vocês sabiam que isso aconteceu mais de uma vez? Eu aprendi essa semana na lição dos jovens. Jesus fez isso pelo menos 2 vezes registrado na Bíblia. Isso aqui ele fez no início do ministério dele. Mas a Bíblia fala que quando ele fez a entrada triunfal em Jerusalém, sabe quando as pessoas receberam ele? Com os ramos, né, na chegada de Jesus a Jerusalém, ele chegou no templo e estava do mesmo jeito de novo. E de novo, ele expulsou as pessoas do templo. Os cambistas, os animais, tudo. Eu imagino que depois que Jesus começou o ministério, toda vez que ele ia no templo, ele tinha que fazer a mesma coisa, que as pessoas não tomavam jeito. Os líderes religiosos ali não tomavam jeito. E eu contei essa mensagem para vocês hoje, essa história da Bíblia, muito importante, porque eu queria fazer uma pergunta para vocês. No livro de 2 Coríntios, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus.
E lá em Gênesis diz que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos criou para habitar em nós. Nós somos o templo de Deus. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que está atrapalhando em você a sua adoração a Deus? Lá naquele templo havia animais, haviam pessoas fazendo coisas terríveis, enganando outras pessoas, e tudo isso atrapalhava a adoração verdadeira a Deus. No livro nos diz que muitas das pessoas que chegavam lá, elas nem sabiam por que tinha que sacrificar animal, sabia? Elas apenas eram obrigadas a fazer isso. Eles chegavam lá sem saber o porquê. Eles não tinham nem tempo para ensinar de verdade às pessoas o porquê que elas estavam fazendo aquilo. E às vezes eles não tinham recursos. E o pouco recurso que eles tinham, eles pegavam e trocavam por animais muito caros para fazer o sacrifício. E eles não tinham tempo de cuidar das verdadeiras ovelhas que eram as pessoas e não aqueles animais que estavam lá. A história também nos diz, no livro, que quando aqueles homens, aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, os líderes do templo, os sacerdotes voltaram, eles encontraram o templo um pouquinho diferente. Estava tudo bagunçado. Jesus tinha derrubado todas aquelas tendas. Só que Jesus estava ensinando as pessoas quando eles voltaram. Antes deles perguntarem para Jesus qual era a autoridade dele, Jesus estava ensinando as pessoas e curando as pessoas lá no templo. Deixando o exemplo do que eles deveriam fazer. Os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes religiosos, eles cuidam das ovelhas. Não estou falando de novo de animais. Estou falando de nós. Vocês, eu. E nós somos o templo de Deus. Eu e você somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Eu queria que você pensasse o que é que em você, no seu coração, nas suas atitudes, está atrapalhando você de ter a verdadeira adoração a Deus. Será que hoje você precisa que Jesus se apresente até você com um chicote na mão e fale para você assim: a minha casa é um lugar de adoração? É um lugar de adoração. O mundo hoje, irmãos, vocês sabem muito bem, é um lugar muito contaminado com o pecado. Muito contaminado. E vocês lembram da pandemia? Quando tem um lugar muito contaminado, ou alguém muito contaminado, e vocês chegam perto, o que acontece? Você se contamina também. Será que hoje você precisa se descontaminar de alguma coisa? De repente, você não tem usado muito bem seu celular, a sua televisão, não tem usado muito bem as suas palavras, não tem usado muito bem a sua adoração. Você está falhando com aquilo que Deus pede para você. Irmãos, quando Jesus se apresentou naquele templo, não era para castigar aquelas pessoas, era para dar uma nova oportunidade delas fazerem a verdadeira adoração a Deus. E hoje, em nome de Jesus, eu estou trazendo para vocês e para mim uma nova oportunidade de fazer a verdadeira adoração a Deus. Então eu queria dar para vocês agora, irmãos, 2 minutos para você fazer uma oração a Deus, uma oração de entrega, de perdão, para que você possa ser um melhor adorador a partir de agora. E lembrem-se que talvez Jesus precise entrar e virar as barraquinhas que estão dentro de você e estão atrapalhando a sua adoração a Deus. Você está pronto para isso? Você aceita isso? Então, nesse momento, aproveite, fique de joelhos e ore a Deus, pedindo para que Ele livre você de tudo que atrapalha a sua adoração.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá muitas e muitas oportunidades de nos aproximar de Ti. Muito obrigado por nos trazer até a igreja hoje, a Tua casa de oração, Tua casa de respeito, Tua casa de adoração. Que nós possamos, Senhor, sair daqui sabendo que nós também, Senhor, somos um local de adoração. O nosso corpo é o Teu templo, a nossa mente é o Teu santuário, Senhor. Que nós possamos entender isso e usar nossas habilidades, usar nosso dia a dia para Te adorar acima de qualquer outra coisa, Senhor. Que o nosso corpo seja um templo de adoração a Ti, Senhor. E nessa noite nós queremos Te pedir, Senhor, nós queremos ser melhores adoradores. E se preciso for, que o Senhor se apresente com um chicote nas mãos e venha transformar a nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa moldar a nossa vida e fazer a Tua vontade na nossa vida, para que nós também possamos entender e cumprir a Tua vontade, assim como Jesus também fazia quando estava aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo, por todas essas oportunidades. Pedimos também a Tua bênção e o Teu Santo Espírito, de maneira especial pelos nossos irmãos que não estão aqui hoje. Que o Senhor possa visitá-los nos lares deles, que o Senhor possa abençoá-los, tocar o coração deles. E neste momento em que nós estamos intercedendo por eles, que eles possam lembrar que existe um Deus que ama e que dá oportunidades. E que também, Senhor, que o Senhor deseja a melhor adoração que nós possamos dar. Esteja conosco nessa noite e nessa semana. Em nome de Jesus. Amém.